Sabe aquela situação? A gente está navegando, acha um artigo que parece super interessante, clica e pronto. Lá está o aviso. Assine para continuar lendo. Pois é, essa é uma das frustrações mais comuns hoje em dia. E é sobre como lidar com esse cenário que a gente vai conversar hoje. Desde conseguir o acesso até depois organizar toda essa informação. E para a gente ter uma ideia do impacto que isso pode ter, olha só esse exemplo que o site Manual do Usuário destacou. É uma informação de utilidade pública, super importante no momento de crise, mas inacessível. Isso mostra perfeitamente por que esse debate sobre o acesso à informação é tão relevante e muitas vezes bem polêmico. Bom, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai ser mais ou menos assim. Primeiro, a gente entende o problema, o tal do paywall. Depois, a gente vê as ferramentas para superar esse obstáculo. Aí vem o desafio seguinte, que é o excesso de informação. Em seguida, as técnicas para organizar tudo isso. E, por fim, a gente mergulha na discussão mais complexa que está por trás de tudo. Então, para começar, vamos encarar de frente o nosso primeiro desafio, o paywall. O que é exatamente essa barreira e, mais importante, como é que ela funciona na prática? Olha, a maioria dos paywalls que a gente encontra por aí não são tipo um muro de concreto. Eles são o que a gente chama de paywall poroso. O ponto principal aqui é que ele funciona com um código, um tal de JavaScript que roda direto no nosso navegador. E o que isso quer dizer? Que em muitos casos o texto completo já está ali, na página, só que ele está meio que escondido. Entender isso é o segredo para tudo que vem a seguir. Ok, se a gente já entendeu a lógica por trás do paywall, vamos para a parte que interessa. Como é que se navega por ele? Vamos dar uma olhada nas chaves que podem abrir essa porta. O manual do usuário mostra pra gente 4 caminhos principais, indo do mais simples até o mais técnico. Para uma solução rápida de instalar e esquecer, existem extensões de navegador ou serviços online que fazem o trabalho sujo. Um pouco mais direto, dá pra gente simplesmente desativar o JavaScript ou usar o modo leitura do navegador. E para quem gosta de ter controle total, a opção mais avançada é usar bloqueadores, como o Block Origin, para mirar e desativar só aquele script específico do paywall. E aqui fica bem clara a relação, entre facilidade e controle. As extensões e os serviços são super simples, mas dão pouco controle sobre o que acontece. Já o bloqueio de scripts específicos te dá o poder total, mas exige um pouco mais de conhecimento técnico. A escolha certa vai depender do quanto cada pessoa quer se aprofundar nisso. Mas fica um aviso importante. Isso aqui é um eterno jogo de gato e rato. As ferramentas aparecem e desaparecem. Serviços que eram super populares como o Leia Isso e o 12ft.io simplesmente foram desativados. Isso mostra que o cenário está sempre mudando. Então o que funciona hoje, talvez não funcione amanhã. Muito bem, o acesso foi conquistado. Mas, como em toda boa jornada, resolver um problema acaba criando outro. Agora, o desafio não é mais um muro, e sim uma enxurrada de artigos, dados e fontes. E essa pergunta é exatamente o ponto de virada da nossa conversa. Porque ok, ter acesso a tudo é ótimo, mas como é que se organiza isso? Como não se afogar nesse mar de informação? A resposta está em uma palavra: organização. Então, a gente vai sair da fase de caçar informação e entrar na fase de cultivar. É aqui que entra a arte de gerenciar e organizar tudo aquilo que a gente coleta pelo caminho. A base de qualquer boa organização é conseguir capturar o que a gente chama de dados bibliográficos. Pensa nisso como se fosse a carteira de identidade de cada informação. É isso que permite que a gente encontre aquela fonte de novo e, claro, cite ela corretamente no futuro. E o que tem nessa carteira de identidade? Geralmente, são 6 informações essenciais: quem escreveu, o título, onde foi publicado, quando e detalhes como volume ou número de página. Com esses 6 elementos, se cria um registro rastreável daquela fonte, garantindo que ela nunca mais se perca. E a boa notícia é que ninguém precisa fazer isso na mão, num caderninho. Hoje em dia existem ferramentas de gerenciamento de referências, como o Zotero e o Mendeley, que são verdadeiros assistentes de pesquisa. Com um clique, eles capturam esses dados de forma automática, construindo uma biblioteca digital pessoal, toda organizada e pesquisável. E agora, finalmente, a gente chega na parte mais espinhosa da nossa jornada. Depois de aprender a acessar e a organizar, a gente precisa encarar a pergunta: qual é o equilíbrio ideal entre o acesso livre e a sobrevivência do jornalismo? De um lado da discussão tem esse argumento bem forte de um usuário do Reddit. A ideia é que pagar pela notícia não é só comprar um produto, é um investimento na qualidade da informação e na independência das redações. É, no fim, um voto financeiro no tipo de mídia que a gente quer ter.
Só que na mesma conversa aparece um contraponto vindo de dentro da indústria. Um jornalista argumenta que o dinheiro da assinatura nem sempre vai para quem de fato produz a notícia, e lembra que o modelo de negócio tradicional sempre foi baseado em publicidade, não em assinatura. Então, o centro do debate fica mais ou menos aqui. De um lado, a visão de que pagar pelo conteúdo sustenta o jornalismo de qualidade. Do outro, a defesa do acesso universal à informação e uma desconfiança sobre para onde o dinheiro realmente vai, com o argumento de que o modelo histórico sempre foi outro. Claramente não existe uma resposta fácil para isso. Então, a gente passou pelos desafios do paywall, aprendeu a organizar o conhecimento e explorou o debate por trás de tudo isso. E essa jornada toda deixa a gente com uma pergunta fundamental para refletir. Num mundo onde a informação é infinitamente copiável, como a gente define o valor dela? O preço está na assinatura, no tempo que a gente investe para encontrar, ou na nossa atenção, que é a moeda dos anunciantes? Essa é talvez uma das questões centrais do nosso tempo. Obrigado pela companhia.